Ótimo, agora vamos falar sobre freelance. Então, Alan, para quem você recomenda o freelancer de IA? Deixa eu abrir aqui. Novamente, assim como consultoria de IA, o freelancer ele tem aqui uma dificuldade baixa e um custo baixo. Claro que a dificuldade é relativa para o projeto, né? Aqui seria fazer freelancer de projetos mais simples. O custo inicial baixo é porque quem vai pagar as ferramentas vai ser o seu cliente. Se você tiver um custo, vai ser para poder testar, e hoje em dia você pode testar com vários modelos de graça. Qual que é o tempo para lucrar? A mesma coisa, de 30 a 90 dias para você conseguir estudar e já implementar, já começar a gerar resultados. Tem potencial de longo prazo alto. Eu acredito que mais alto do que consultoria. Por quê? Porque um freelancer é alguém que vai estar sempre se adaptando ao mercado. Freelancer é aquele que está em constante modificação, em constante aprendizado e adaptação. E nós estamos caminhando para cada vez mais negócios que vão usar menos pessoas. E o freelancer, por ele ter que assim, se adaptar rapidamente e ter que dominar várias ferramentas diferentes, ele é um canivete suíço que vai estar em todo lugar. Alan, mas a consultoria também não é assim? A consultoria é um APB, né? Tipo, o APB, que seria One Personal Business. Aqui o freelancer também é. Só que a diferença é que, sinceramente, mais para frente, quando a gente já tiver os agentes funcionando extremamente bem no seu celular, no seu computador, você vai fazer a consultoria com uma própria IA. Então, a consultoria, ela é excelente para começar, mas ela, na minha visão, está também com os dias contados. Você vai ter uma IA que vai ser muito melhor que qualquer consultor e você pode imprimir na hora, entre aspas, imprimir, eu digo assim, criar uma instância, por exemplo, do melhor consultor daquela área. Já é possível fazer isso hoje de uma forma limitada, com GPTs, com agentes, mas isso vai ser cada vez mais avançado. Então, consultoria em IA, Alan, quanto tempo tu acredita que vai vingar essa profissão? Mais 2, 3, talvez 4 anos. Talvez até mais. Até porque as pessoas demoram um pouco para se adaptar, né? Então, você pode, daqui a pouco, por exemplo, assim, chegou agentes incríveis de IA no seu celular, no seu computador. Empresas grandes já estão usando esses agentes. Você não vai conseguir atender empresas grandes, mas você vai atender empresas médias. Daqui a pouco as médias também se adaptam a criar esses consultores IA, e daí você vai atender as pequenas ou as microempresas. Então, tem espaço, vai ter espaço para todo mundo que for realmente dedicado, que realmente estiver disposto a inovar. Agora, o mercado de freelancer, ele é um mercado que não vai acabar. Sempre vai ter alguma coisinha que um freelancer pode fazer. Então, aqui, para longo prazo, pode ser bem interessante. Quais são as habilidades necessárias para ser um freelancer? A habilidade técnica. O freelancer, diferente do consultor, que pode entender de negócios, entender de IA aplicada em negócios, ele não precisa necessariamente entender todas as nuances técnicas de conexão de API, de LLMs, qual é a melhor disso, daquilo, como é que eu conecto. O consultor pode ter uma visão mais ampla. Agora, quem é freelancer, ou seja, a pessoa que aplica IA de forma individual e de forma descompromissada, né, que sozinha, essa pessoa ela precisa dominar as ferramentas. E o freelancer, ele normalmente é sozinho. Então, o freelancer, ele tem que dominar, por exemplo, ETL, tratamento de dados ali com ETL, ele vai ter que dominar o RAG, fazer o retrieval, utilizar bancos vetoriais, ele vai ter que entender de LLM, ele vai ter que entender de engenharia de prompt, vai ter que entender de automação, às vezes de programação. Então, é uma pessoa que o perfil do freelancer é alguém que gosta de trabalhar sozinho, que gosta de não ter necessariamente ter que ficar conversando o tempo todo com o cliente, ele prefere estar atrás de um computador ali, criando, inovando e estudando. Ele não quer estar na rua conversando com pessoas e tal. Então, é diferente os perfis. Como eu falei, não necessariamente você tem que ser um super comunicador, você tem que ser extrovertido para ser um consultor. Eu sou introvertido e já tive centenas de clientes já em marketing, né? Em A eu já tive algumas dezenas de clientes também na parte de consultoria. Então é algo que assim não precisa ser extrovertido, mas a comunicação é extremamente necessária, é importante para um consultor. Aqui com o freelancer, como é que eu vou ganhar dinheiro com freelancer? Você vai estar fazendo isso normalmente com freelancer. Eu já fui freelancer, por exemplo, de programação, já fui freelancer de design. Eu era contratado por agências. Então, o freelancer ele vai ser contratado. As agências, normalmente, elas são enxutas
E quando entra muito trabalho para elas, elas têm que contratar pessoas para trabalhar temporariamente. O freelancer tem isso. Você é, entre aspas, o Uber das IAs, né? Quando alguém precisa, te chama, você vai ali e ganha pela corrida. Ou seja, a agência precisa, ela vai te chamar. Um cliente precisa, vai te chamar. Ou você pode ir criando sua carteira de clientes, mas é uma forma de começar. Às vezes você quer ter uma agência, mas a agência, eu vou mostrar aqui nas próximas aulas, eu vou falar sobre educação, depois eu falo sobre agência, exige mais investimento, exige mais tempo, exige mais comprometimento, e às vezes você não quer começar com tudo isso, né, com esse peso. Então, daí compensa às vezes fazer um trabalho de freelance até para testar. Vamos lá, outras considerações aqui. Vai ter que construir um portfólio. Um freelancer, é um trabalho que ele é feito com base em portfólio, então é essencial você começar a desenvolver cases. Por exemplo, você pode fazer um chatbot seu que conversa consigo, você pode fazer uma aplicação que fica traduzindo ou só transcrevendo os áudios que você recebe no WhatsApp e criando resumos. Você pode criar vários cases assim que vão ser interessantes para as pessoas, mas é importante você ter esses cases. Onde é que você vai botar esses cases? Cara, pode ser um link do WhatsApp que você integrou uma IA ali que faz algo interessante. Não necessariamente tem que ser assim, tem que ser no Behance, que é normalmente um site de design. Tem que estar no GitHub para botar os códigos. Não. Você, como IA, você tem que. O melhor portfólio de todos é você apresentar o negócio funcionando. Claro, você pode ter no site um botão que vai para seu WhatsApp ou vai para o chat e tudo mais. Depende. Manter-se atualizado com as últimas tendências. Lembra que eu falei? Uma das vantagens aqui do freelancer, e talvez desvantagem, é que você tem que estar atualizado o tempo todo para poder, inclusive, se adaptar às diferentes mudanças do mercado. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Alan, quais serviços eu posso oferecer? Eu separei aqui com dois serviços, tá? Serviços ultra personalizados, porque todo serviço no fim é personalizado, e os escaláveis. Por que que eu separei assim? Porque eu percebi já nas minhas entregas que algumas coisas não eram tão escaláveis assim. Eu vendi alguns agentes lá no final do ano passado por R$ 88.000. E claro que eu quero entregar sempre o melhor trabalho possível. E o que eu percebi? Alguns clientes eu conseguia ter um trabalho mais rápido, conseguia fazer em 15, 20 dias ali um agente, não que eu fizesse só ele, fazia outras coisas também, mas botava uma boa energia nele e conseguia entregar a função super bem para a pessoa. Outros queriam que fosse algo extremamente super personalizado para cada etapa e queria que eu criasse uns funis malucos lá e tudo mais. E foi onde eu resolvi, assim, treinar outras pessoas para poder criar essa formação que você está aqui, inclusive, por conta disso, né? Porque eu não encontrei pessoas para poder ensinar, para poder simplesmente contratar para trabalhar comigo, tanto que muitos dos alunos aqui eu já contratei para trabalhar na minha empresa por conta disso, seja na minha agência, seja na minha empresa de educação, porque é muito difícil de encontrar hoje profissionais. E isso é bom para você que está assistindo esse vídeo, que significa o quê? Potencial de negócios, potencial de conseguir se desenvolver aqui e criar um negócio sustentável. O que eu considero aqui super personalizado? Por exemplo, um agente de suporte ao cliente. Um agente, não um chatbot de suporte. Por quê? Um agente ele consegue processar reembolso, analisar se aquele reembolso faz sentido ou não, chamar o cliente lá no WhatsApp, perguntar o motivo do reembolso, fazer com ele, por exemplo, um FAQ. Ele consegue fornecer atualizações dos pedidos, coletar feedback. Então, é diferente de um chatbot. E já foi pedido isso para mim, eu comecei a desenvolver e eu pensei, vai dar um trabalho pra caramba disso aqui. Não, botei pra minha equipe desenvolver pra mim, antes que eu faça esse trabalho também para outras empresas, porque é um trabalho que exige muita integração, muita dor de cabeça. Claro, pelo valor certo, não tem por que não fazer, mas depende. Eu gosto de estar aqui, ó, meu foco eu gosto de estar entregando soluções que são escaláveis. Eu já mostro para vocês quais são. Personas de IA para criadores, por exemplo, aqui, ó. Criar um modelo de linguagem personalizado treinado nos vídeos, cursos e materiais. Aqui, na verdade, não precisa criar um modelo de linguagem, é criar um agente ou um GPT. Um GPT não, né? A gente está falando sobre trabalhos bem personalizados. Então, seria criar um fluxo avançado, por exemplo, aqui usando o Flowise. Flowise, por exemplo, E8N, HNA ou N8N, que seria basicamente o seu serviço de automações, etc. Ou criar aqui um agente. Daí você pode utilizar, por exemplo, o CrewAI. Então, aqui vai exigir um conhecimento mais avançado. Quanto eu posso cobrar por isso? De 10 a 30 mil reais, eu diria. Foi mais ou menos o que eu cobrei já. Eu cobrei 20, 25 mil reais para criar esse tipo de serviço aqui.
Vamos lá. Mas, novamente, é muito personalizado o serviço. Eu prefiro aqui, ó. Aqui são 3 exemplos só, mas a gente pode, ao longo do curso, da formação aqui, você vai ver que existem inúmeras soluções. Aqui eu só botei 3 exemplos para a gente poder ser mais objetivo. Um assistente de criação e reaproveitamento de conteúdo. Lembra? Qual que é a diferença do de cima? O de cima é uma persona que cria conteúdos de texto com base em toda a documentação do autor. Então você vai ter que treinar uma IA, fazer fine tuning, vai ter que ter uma base de dados sólida. Aqui não. Aqui basicamente é você pegar reaproveitador de conteúdo, publicou um vídeo no YouTube, como é que eu pego um promptzinho ali, umas integrações e automações, você pega aquele vídeo, transcreve, otimiza ele, por exemplo, para ser uma thread no Twitter, otimiza ele para ser um conteúdo dentro da sua newsletter, e aqui é algo que é muito mais rápido e fácil de entregar. Aqui é um preço que eu sugiro aqui, ó, de 2 a 6 mil reais para fazer isso, dependendo da complexidade, dependendo do que for ser, do volume do canal de saída e tudo mais. É o valor que eu cobraria, inclusive para manter, olha, por mês, tá? Por quê? Tu vai ter custos de API. Alan, eu cobro do cliente ou não cobro? Isso vai estar dentro do nosso módulo de agência IA. Lá eu vou colocar, eu e o Pedro Carvalho, meu sócio dentro da agência, a gente vai colocar para você dentro desse novo curso que a gente está desenvolvendo, que é só sobre agência IA. Lá vai ter essa parte de quanto eu cobro por token, etc. Já te adianto que assim, eu prefiro assumir esse custo e cobrar do cliente assim, ó, até X chamadas, por exemplo. Tu pode ter 200 iniciações de conversa dentro desse pacote aqui. Ah, não, mas eu não sei quantos tokens cada conversa. Pode ser que uma conversa use muito mais, uma muito menos. Cara, tu vai complicar a cabeça do teu cliente. Se tu tá achando isso complicado, imagina para alguém que não está estudando IA. Então a gente está aqui para simplificar a vida dos clientes. Um chatbot de suporte ao cliente, um assistente de documentação da empresa. Até já mostrei aqui nos meus stories como eu pego aqui vídeos e transformo eles, por exemplo, em procedimentos de operações padrões, como é que eu transformo eles em diagramas. Então isso é bem simples de aplicar. Só que é algo que dá muito dor de cabeça na empresa. Então, eles estão dispostos, inclusive, a pagar mais por isso. Então, são vários serviços que você vai poder aplicar aqui que são bem interessantes. E aqui a gente finaliza daí os trabalhos de freelancer. Alan, para quem tu indica alguém para ser freelancer? Tu indica consultoria ou freelancer? Por que não os dois? De repente, você pode dar consultoria e também fazer implementação. Mas se você é uma pessoa que não tem um networking, mesmo aqui no freelance, você vai ter que ter um network inicial. Talvez aqui dentro da formação falar com alguns vendedores, alguns consultores e fazer essa conexão e você fizer a entrega, por exemplo. Eu indico aqui freelancer para aquela pessoa que está afim de se desenvolver tecnicamente com IA. Ou seja, eu não quero entender tanto de negócio, eu não quero estar conversando com pessoas, analisando o negócio dos outros. Eu quero sentar a bunda na cadeira aqui e estudar IA de verdade, estudar ali, fazer o processo de ETL, de RAG, entender esse negócio de agentes, dominar isso. E daí você quer já rentabilizar esse processo? Freelancer é uma ótima escolha. Alan, dinheiro não é uma dificuldade para mim. Eu tenho dinheiro sobrando aqui, eu quero investir. O que tu me aconselha? Daí sim, você tem... Para que eu aconselho os de baixo? Você tem tempo para poder se dedicar e estudar muito, bastante, para poder, porque os de baixo aqui vai exigir muito mais conhecimento, e você tem condições financeiras. Daí eu acredito que faz sentido você começar a olhar para esses daqui. Se você está começando agora, se você não tem, por exemplo, uma saúde financeira de ter aqui como segurar, por exemplo, por um tempo e ficar sem receber, porque você precisa já gerar resultado financeiro com o conhecimento que você está aprendendo aqui, então esses dois aqui, na minha opinião, são aqueles que são mais rápidos. Tem um aqui em educação que pode ser rápido, mas eu te mostro no próximo vídeo.